se você já riu por dentro quando você soube que aquele cara que era CDF, que ele muito estudava, mas ele não passou de novo, ele cara só estuda, ou se você já parou de estudar para ficar stalkeando o Instagram dos outros, a vida alheia, né, dos concurseiros, ou às vezes trazendo esse clima ruim, né, aquela pessoa que só reclama, só murmura, só fica falando que é aquele senso de pessimismo nos grupos de estudo. Bom, esse vídeo ele é especificamente para você, porque hoje eu vou te mostrar, né, os 3 maiores ladrões de foco, o que trazem a gente para baixo e que os santos eles identificaram isso há muito tempo atrás, que se aplica perfeitamente para os concursos, né? São 3 coisas que parecem pequenas às vezes, mas que podem nos destruir completamente ao longo da tua jornada de estudos. O primeiro, nós temos Santo Afonso de Ligório, ele nos alerta sobre esse orgulho disfarçado, né? Quando a gente se acha melhor que os outros concurseiros. E segundo também a gente tem Santo Agostinho, que ele fala sobre algo que é a cara dos nossos tempos, que é a concupiscência dos olhos. Essa mania feia que a gente tem de ficar se comparando com a vida dos outros. E terceiro, Santa Faustina, né, que ela nos ensina como é que nossa energia ela pode estar vazando por causa da nossa atitude diária com as pessoas que estão ao nosso redor. Meus amigos, meu nome é Felipe Duque, né, e se você quer descobrir mais um pouco sobre esses termos de estuda, mas parece que a gente não evolui, não cresce, a gente precisa de algo mais profundo. Bom, talvez essa resposta ela esteja aqui nesses pontos que vamos tratar hoje, mas eu queria que você comente aqui, talvez uma parte 4, para a gente conversar um pouco mais, se está gostando ao longo dessa série. Se inscreva no canal e me diga depois qual desses 3 problemas você mais se identifica. Uma grande satisfação estar com você aqui. O primeiro segredo é de Santo Afonso, né, que é esse orgulho que acaba nos destruindo por dentro. O primeiro ladrão, o peso de foco, no fundo vem de Santo Afonso de Ligório. Olha, Santo Afonso, ele foi um dos grandes teólogos morais da igreja e ele foi fundador, inclusive, né, de uma congregação do Santíssimo Redentor e é considerado um doutor da igreja, porque ele escreveu mais de 100 obras, mas uma das mais profundas é chamada de A Oração. Um livro que é belíssimo, né, que ensina como a oração, ela literalmente é a chave para você vencer qualquer tipo de tentação. A gente até pode escrever um pouco falar sobre oração, você comenta aí embaixo. Olha, esse homem, ele sabia do que estava falando quando se tratava dessas tentações sutis, né, daquelas que a gente nem percebe que são tentações. E no seu livro, A Oração, ele escreve algo que mudou a minha vida completamente na forma de olhar. Ele diz o seguinte: não devemos desprezar os outros por terem caído, e nós não. Pelo contrário, quando virmos outros caírem, julguemos que somos piores de todos e digamos ao Senhor: se não me tivesses ajudado, Senhor, eu teria feito pior. Veja, isso é interessante, porque quando alguém faz alguma coisa errada, o cara tá no caminho errado, no fundo você para e fala assim: meu Deus, eu cometeria algo pior se eu não estivesse ao teu lado. É como se você de alguma maneira sabe o quão fraco você é e sabe, portanto, que você necessita sempre estar em conexão com essa voz que te diz que você tá no caminho certo. E isso mudou a minha vida, porque quando você começa a saber que, de fato, o fato de você estar ali do lado de Deus, tá sentindo aquela voz que concursa para você, é assim que você toma as boas decisões. Quando você começa a se afastar disso, ou começa, de alguma maneira, a olhar a vida por outra forma, você se afasta completamente e você cai em tentação, você sai do seu caminho e você para e fala: velho, eu vou ficar julgando a vida de todo mundo porque o cara tá indo por caminhos errados? Não. Eu poderia ter feito pior do que ele fez. Ou seja, essa reação natural que a gente tem, rir por dentro, não faça, velho. Não faça isso. E Santo Afonso, ele até diz pra você: olha, pare de fazer isso. Se você não reprovou, se você passou logo, isso não foi mérito somente seu. Teve sorte. Teve uma família que te apoiou, teve saúde, teve condições financeiras. Então ele até diz isso. Ele fala: olha, se não me tivesseis ajudado, eu teria feito pior ainda. E aqui vem, portanto, o grande perigo. Ele avisa que se você fica orgulhoso porque você passou e outros não, pode ter certeza que na próxima você vai tropeçar. É uma lei espiritual, é esse orgulho. O orgulho sempre vem antes da queda. É você que está passando em todos os concursos, você vai reprovar. Se sentir maior que alguém, você sai do caminho e você reprova. Então, se você acha que está passando em tudo aí e está achando que fulano não consegue, deixe de ser arrogante. Você provavelmente esqueceu do começo dos estudos, como é a dificuldade, portanto, inerente até chegar nesse ponto que agora você consegue entender. São Felipe Neri, um santo, todo dia de manhã ele falava isso. Ele falava: Senhor, me protege hoje, senão eu posso te trair. Olha, um santo falando disso. Imagina a humildade. O que acontece na prática é que quando você se sente superior aos outros concurseiros, você relaxa na vigilância. Então, você para de estudar com a mesma intensidade, você acha que sabe tudo e aí na próxima prova, toma um baque.
ou faz coisa pior. Então, olha, quando você souber que tem esse colega que estuda e não passa, que ele reprovou, ao invés de você pensar, poxa, é até horrível, né? Pô, menos concorrência, esse cara, bicho, nunca vai passar. Se possível, ofereça essa ajuda. Essa humildade, de alguma maneira, ela vai te proteger. Ela vai fazer você um cara melhor. A gente vai falar sobre isso ainda. Um segundo segredo é Santo Agostinho. É a concupiscência dos olhos. Olha, isso aqui talvez uma das coisas mais importantes e mais belas que eu vou falar hoje contigo. Gente, a gente tá falando de um dos maiores gênios da humanidade, né? Santo Agostinho, ele foi um filósofo, um teólogo também, e ele foi praticante que ele acabou moldando o pensamento ocidental por mais de 1500 anos. Ele tem um livro que é fantástico, que são as Confissões dele. É considerada a primeira autobiografia psicológica da história. E ele não escreveu para você ler, não, tá? Foi um livro onde ele vai dissecando a própria alma dele com uma profundidade, assim, impressionante. Você tem que ler esse livro. E esse homem, ele viveu tudo, né? Ele foi um grande hedonista na juventude, ou seja, viveu as impurezas da carne, ele teve várias concubinas, como ele diz, ele seguiu heresias antes de se converter. Então, quando ele fala sobre tentações, ele não está falando na teoria, ele viveu na pele, cada uma delas. E nas Confissões, ele identifica algo que é a cara dos nossos tempos e é chamado de a concupiscência dos olhos. Eu vou ler isso aqui com você. Olha o que ele diz assim. Além disso, há outra forma de tentação, mais complexa em seu perigo, pois além daquela concupiscência da carne, que reside na gratificação de todos os sentidos e prazeres, em que perecem seus escravos que estão longe de ti, pertence à alma, pelos mesmos sentidos do corpo, um certo desejo vão e curioso, encoberto sob o nome de conhecimento e aprendizagem, não de prazer na carne, mas de fazer experiências através da carne. Ele continua. Esse anseio, visto que se origina do apetite pelo conhecimento e a visão sendo o principal entre os sentidos na aquisição do conhecimento, é chamado, na linguagem divina, a concupiscência dos olhos. João 2,16. Professor, traduz isso para mim. Essa mania de ficar olhando não só a vida dos outros, de ficar vendo novos materiais, de ficar querendo fugir, portanto, da sua realidade e ter prazeres somente através do olhar, a curiosidade. Ah, porque fulano passou usando outro livro, porque fulano é o primeiro. Você fica o tempo todo fugindo do que tem que ser feito através desse prazer inato, essa concupiscência dos olhos. Santo Agostinho estava falando de algo que a gente chama hoje de FOMO, esse medo de estar perdendo alguma coisa. Só que ele identificou isso 1600 anos atrás. A concupiscência através dos olhos. Quantas vezes você parou de estudar, vendo ali aqueles stories de outros concurseiros, de outras coisas, que você fala, meu Deus, perdi tanto tempo nisso. Eu tô mudando de estratégia porque eu não tô confiando naquilo que eu já escutei. Eu deveria ter continuado porque eu fui olhar isso. Então, quantas vezes você ficou desanimado porque você viu que tem pessoas estudando mais que você? Isso não importa. Deixe de querer fugir do que tem que ser feito por causa desse prazer imediato de olhar, de ter curiosidade. Isso é exatamente o que Santo Agostinho chama de concupiscência dos olhos. É uma curiosidade vã que nos distrai do nosso próprio caminho. E isso, portanto, se concretiza no fato de você, às vezes, querer trocar de materiais o tempo todo, ao invés de continuar ou de revisar aquilo que você leu. Então, essa solução é simples. E isso é uma tentação real. Quando você sentir vontade de ficar olhando a vida de todo mundo, lembre de Santo Agostinho. Eu sei que isso é belíssimo, tá? E fale, olha, isso aqui não é conhecimento útil. É isso que ele fala. Isso é uma curiosidade que de alguma maneira só está me atrapalhando. Olha, o terceiro segredo é de Santa Faustina. Essa energia, vamos dizer assim, que de alguma maneira vaza. Para quem, né, não a energia. Esse terceiro ladrão de foco, de distração, que te atrapalha dos estudos, vem de Santa Faustina. Santa Faustina, ela foi uma freira polaca que ela acabou revolucionando a espiritualidade moderna com a devoção à misericórdia divina. Ela como se ela tivesse visões, melhor dizendo, diretas de Jesus Cristo, que orientava ela sobre como viver e também como ajudar as pessoas. Aí ela tem um livro que não é um livro comum, é o Diário, são mais de 600 páginas de diálogos dela íntimos com Jesus, em que ela fala algumas revelações sobre a vida espiritual dela e muita gente adora. Eu acho maravilhoso. Era uma mulher simples, era uma mulher de origem camponesa e, portanto, ela recebeu ensinamentos tão profundos que as devoções dela acabaram se espalhando por todo mundo. E nesse diário, ela recebeu essa instrução que me marca profundamente porque mostra como deve ser a nossa relação com as pessoas que estão estudando. Eu vou ler isso exatamente. Olha o que ela fala. Ela diz o seguinte: procura fazer com que todo aquele que se encontrar contigo se despeça feliz. Cria à tua volta
uma atmosfera de felicidade, porque tu recebeste muito de Deus e por isso dá muito aos outros. Ora, isso aqui é revolucionário, né? E isso acontece normalmente com a gente. A gente sabe que no mundo dos concursos há esse certo pessimismo. As vagas são muito menores do que a quantidade de pessoas. Aí parece que a galera fica mendigando informações e ninguém é sincero com a pessoa que está do lado. Ninguém de fato deseja o crescimento do outro. E você está vendo como, na verdade, até tinha na época um amigo meu que era muito inteligente, mas ninguém conversava com ele porque olhava e fazia assim, caramba, esse cara aí, ele não presta e ele só traz todo mundo para baixo, só fica querendo falar, bicho, esquece isso. A gente busca fazer o bem não porque a gente espera necessariamente que o outro me devolva. Eu sei que isso é difícil, isso não é fácil na prática, mas é porque a gente recebeu algo de Deus e que, portanto, seria egoísmo seu se você não repassar essa alegria ou contornar esse sentimento ruim e te mostrar e falar, não, velho, vai lá, continua. Ou pelo menos, às vezes, dá um toque no cara e fala assim, meu irmão, não vai por aí não, pô. Eu sei que tu tá indo bem, mas assim, né, um dia o rei, o cara que tem um rei na barriga, ele vai morrer de parto. Você precisa melhorar como ser humano, você tem que dar um empurrão no cara, você fala, não, velho, olha, que tal você perceber que dá pra todo mundo, se você tá crescendo todo dia, tá estudando todo dia, você também vai chegar. Então, passe essa animação, isso contamina, isso não há nada melhor, né, do que abrir um sorriso, ou até um dia bom de estudos que você consegue se vencer, e uma batida aqui no braço e alguém dizendo assim, meu irmão, vamos lá, velho, se hoje foi ruim, amanhã vai ser melhor. Não é sobre você ser falso, um falso positivo, né? É sobre você ser genuinamente e querer que as pessoas elas saiam melhores no seu encontro. E essa atitude, ela vai de alguma maneira mostrando Santa Faustina que é aquele sentimento único que você fala assim, bom, eu acho que umbilicalmente agora eu sinto uma fagulha de Deus. E eu vou continuar encerrando no livro dela, que ela fala justamente sobre isso. Ela diz que numa outra ocasião que ela encontra Cristo, ela fala, meu Deus, né, me permita que eu conduza o barco da minha vida para águas mais profundas, para essa profundidade insondável da minha vida interior. Bom, recapitulando aqui os 3 ladrões de foco que esses se identificaram. Santo Afonso, ele nos alertou sobre esse orgulho disfarçado. Quando a gente se acha melhor do que os outros concurseiros. Se Deus não me ajudasse, eu teria feito pior ainda do que essa pessoa. Lembre disso. Santo Agostinho, ele nos mostrou essa concupiscência dos olhos, essa mania feia de ficar olhando a vida dos outros, ao invés de a gente focar no nosso próprio caminho, no seu próprio umbigo. E Santa Faustina nos ensinou sobre essa energia que vaza, que contamina, quando nós somos pessoas ruins, pessimistas, tóxicas, ao invés de criar uma atmosfera de felicidade e gratidão, porque você ama a Deus e você sente isso dentro, e seria egoísmo se você não passasse. E, portanto, a grande descoberta é que muitas vezes a gente acha que o problema ele só está na estratégia de estudo, está na escolha do material, está na quantidade de horas que a gente estuda. Mas, às vezes, o problema ele também está nessa atitude nossa interior. Quando você corrige uma dessas 3 distorções, ou elas, o orgulho, a comparação e essa negatividade, o pessimismo, você vai perceber que os seus estudos eles fluem muito melhor, que você aprende muito mais, que as oportunidades de alguma maneira aparecem, que o mundo fica mais colorido. Bom, se esse vídeo te tocou, escolha aí um desses 3 pontos para trabalhar essa semana. Comente aqui comigo, depois me diga e fale de verdade. Isso aqui tá fazendo sentido aqui para você, porque, enfim, eu tô tendo muita tentação, né, para trazer de fato algo que toca, mas que eu quero viver isso. Eu preciso viver isso. Eu preciso que você me ajude também. Fica com Deus, um grande abraço e vamos lá. Comenta aí se você quer a parte 4.